concordamos que não existe jornalismo isento, né? Não, mas não precisa ser isento. Amanda Klein passa vergonha ao debater com professores de português. Amanda Klein passa vergonha. E a direita falando o tempo inteiro que você está passando vergonha. É verdade que seu marido é bolsonarista? É verdade, Amanda Klein? Será que ainda é possível haver, de fato, um jornalismo isento? Porque o que eu tô vendo não é jornalismo isento, na maioria das vezes. Eu não sei se o jornalismo deve se propor a isso. Eu acho também que talvez seja uma idealização você esperar um jornalismo isento. Por exemplo, porque nos Estados Unidos, você pegar como exemplo, mesmo na Europa, vamos nos manter no exemplo americano, você tem os editoriais dos principais jornais às vésperas da eleição se posicionando a favor de um outro candidato, um outro partido. Você tem jornais que são identificados com... E talvez lá seja mais fácil porque você tem o bipartidarismo, né? Então você tem uma coisa, eu acho que mais concreta, consolidada. Ou você é republicano ou você é democrata. Determinado veículo de comunicação se identifica mais com os valores republicanos ou democratas. Então acho que isso fica mais claro e mais transparente, talvez seja mais honesto com o público. Então acho que talvez tenha a ver com isso, com uma transparência e com uma honestidade, a mensagem que você vai transmitir ao público. Eu acho que o principal do jornalismo é ele passar a informação correta e mostrar os dois lados. Acho que o jornalismo ele não pode ignorar o outro lado do debate, e esse é um jornalismo correto, e ele tem que ser muito preciso com a informação, aquilo tem que ser checado, rechecado. Você vai publicar uma matéria, você tem que confirmar aquilo com 2, 3 fontes, você tem que ter certeza do que você vai publicar. Sabe onde que eu vejo o que tendencioso? No português. Eu não sei qual foi o colunista que escreveu que no governo Bolsonaro a economia, que ocorreu uma despiora o Vinícius Torres Freire. Pois é, a pessoa escreve, ocorreu uma despiora na economia, né, no governo atual e tal. Você não acha que essa forma de utilizar o português é tendenciosa? Eu acho que ele falou a verdade. Porque, primeiro, o Vinícius Torres Freire é um colunista, não é melhorar, super consagrado, mas não é. Porque, assim, quando você tem uma economia... O que ele estava fazendo referência nessa coluna em particular? Você tem uma economia que, por causa da pandemia, teve uma retração de pouco mais de 4%, e aí você tem uma tendência de que ela vai começar a crescer um pouco. Então, ele fala despiorar no sentido que, no máximo, você vai empatar. O que você perdeu, você vai recuperar. Já estava tão ruim, então ficou menos pior. É como se ele estivesse falando economia... Mas ficar menos pior tem uma semântica diferente de melhorar. Eu sei, mas ele quis enfatizar. Ele quis enfatizar isso porque você ainda tinha uma taxa de desemprego muito alta, porque você ainda tem uma inflação muito alta. Então é despiorar, porque ela não melhorou, ela não recuperou totalmente, efetivamente. Era nesse cenário que ele escrevia. Ele estava chamando a atenção para algo que fazia sentido no contexto, naquele contexto. Mas você então não acha que os veículos de comunicação estão, de certa forma, utilizando a forma de se escrever, qual palavra você coloca na frente, qual você coloca depois, o adjetivo para, de certa forma, puxar a sardinha ou para a direita ou para a esquerda? Não, eu acho que eu entendo o seu ponto. Eu acho que vários veículos de comunicação podem agir de forma tendenciosa, sim. Ignorar esse fato também, o que não quer dizer que sejam veículos mentirosos ou que sejam levianos com os fatos ou com a verdade. Os fatos que estão reportados ali são fatos apurados, então é completamente diferente. Por exemplo, o que você está citando, Vinícius Torres Freire, não é uma reportagem, é uma coluna, é um artigo de um colunista que está ali emitindo uma opinião dele baseada em fatos, porque é uma pessoa competentíssima, então você também não pode descartar a carreira pretérita dessa pessoa como se aquilo não significasse nada. A gente está falando de um repórter de economia, de um colunista de economia altamente competente, que já tem anos de estrada, uma trajetória longa, o que é completamente diferente de uma reportagem mais objetiva e factual. Eu perguntei essa questão do jornalismo isento porque eu não acredito nele. Mas por que eu não acredito nele? Porque tendo tido a vida inteira, durante 2 décadas em sala de aula, quase 2 décadas, o texto alheio como objeto de
de trabalho, eu sei como a língua portuguesa influencia. Pegando aqui um exemplo bobo. Perde Flamengo para Atlético Mineiro na própria casa. Beleza. Enfatizei a perda. Na própria casa, perde a Atlético para Fluminense. Sei lá, já até mudei de time. Eu enfatizei o quê? Que foi uma vergonha ter perdido. Em um eu enfatizo a perda, em outro eu enfatizo quão vergonhoso foi perder na própria casa. Ou seja, se a própria língua portuguesa é tendenciosa no momento da escrita de uma simples notícia como essa, para quem tem habilidade linguística, se torna muito fácil diminuir ou aumentar os efeitos de uma notícia. É isso que eu estou querendo dizer. Sim, é verdade, você tem razão, e são instrumentos que você lida, aliás, em qualquer profissão, porque aquele texto ali, ele é cercado de uma subjetividade, de uma formação, de uma trajetória, de uma história, de um ponto de vista cultural. Então é óbvio que um texto você vai escolher o que enfatizar. Mesmo quando a gente fala o lead de uma matéria, qual é a principal informação? Lead é aquele negócio quem, quando, o que é aquela parte maior. Né? Exatamente, ou a manchete, o título que você vai dar para a matéria. Claro que isso que tem uma subjetividade impressa ali, não tem como você escapar, mas eu acho que isso é da natureza humana, senão a gente teria, sei lá, robôs escrevendo notícias, e mesmo assim elas estariam carregadas por algum tipo de impressão. Então eu adorei, concordamos que, a gente concordou, gente, coisa maravilhosa, concordamos que não existe jornalismo isento, né? Não, mas não precisa ser isento, ele precisa ser correto. Exato, ele precisa ser real. Ele precisa ser correto, ele precisa ser até aos fatos, ele precisa mostrar os dois lados, ele precisa checar e rechecar, ele precisa ter fonte, e isso o jornalismo profissional continua cumprindo. Porque a gente tem essa ilusão de que ele é isento, né? Não, independentemente, você pode escolher mesmo que um veículo que parta de uma percepção ou de uma perspectiva mais de esquerda ou mais de direita, mesmo assim essas duas informações, mais de esquerda ou mais de direita, um veículo com visões diferentes, ele pode ser rigoroso com a informação e com os fatos. Sim. Agora vamos falando de direita e de esquerda. A frase, gente, que eu mais li quando eu te pesquisei, o título era comunista. Amanda Klein passa vergonha. E eu tô no meio, né? Amanda Klein, eu sei que você não vê, mas enfim, Amanda Klein passa vergonha ao debater com professores portugueses. Amanda Klein passa vergonha. E a direita falando o tempo inteiro que você está passando vergonha. E eu achei muito interessante que assim, a gente já debateu. O que você acha desse jargão, do uso da linguagem nesse sentido? Aí quando eu vi, vou falar da minha experiência, porque eu estava ali. Gente, na minha opinião, a gente só debateu e eu não te fiz passar vergonha nenhuma. Exato. Nem você me fez passar vergonha. É no sentido de diminuir, subjugar a outra pessoa sempre. Sim, então isso também está carregado de uma visão de tintas ideológicas, porque eles sempre atribuem mas acho que está carregado, no seu caso, a uma coisa pior. Eu acho que você é uma pessoa que você recebe um ódio muito grande da direita. Isso aí, te pesquisando ali, pra mim ficou claro. E você acha que eu recebo as pessoas com esse ódio? Não. E aí eu quero saber por que a direita te detesta tanto. Porque eu acho que eles detestam um contraditório. E pra mim é muito paradoxal. Porque para alguém que defende democracia ou que defende a pluralidade do debate, isso demonstra uma intolerância muito grande. E um autoritarismo. Por que é ruim pensar diferente? Eu nunca sou mal educada, eu não sou autoritária, eu não sou agressiva na minha fala, eu não sou. Nem na recepção dos meus convidados, você sabe, você já foi ao programa Opinião no ar algumas vezes. É verdade. E eu sempre recebo bem, eu sempre converso nos bastidores, a gente bate papo, dá risada, é uma coisa gostosa, sabe o que eu acho amigável. Que é? Eu fiquei pensando nisso genuinamente. Eles não gostam da minha opinião, é como se a minha opinião não fosse permitida. Não, eu não acho que é isso, que seja isso. Eu acho que você é muito calma, irrita. Eu acho que é a sua calma, Amanda, porque, veja bem, você está lá, naquela bancada, e o pessoal, você é a única com viés progressista ali, né? E as pessoas vão, e vai o Constantino, e vai o Lacombe, e vai não sei quem, e você continua com a mesma feição. Enquanto a gente vê
emoção neles, uma certa paixão pelo duelo, a gente vê em você uma calma quase que aristocrática, refinada. Isso, assim, desculpa, eu vou falar, vai acabar o programa, eu vou voltar pra minha casa e minha vida não vai mudar em nada. Exatamente isso. Então é isso que dá raiva no povo, Amanda. Mas sabe o que é? Eu tenho certeza que eu tô falando. Porque eu sou uma jornalista profissional e talvez os outros não sejam jornalistas profissionais. Alguém já parou para pensar que talvez os militantes sejam eles? E se eu falo com tanta calma e se eu depois não vou bater boca na rede social, é justamente porque eu não sou essa militante. Eu sou uma jornalista. Eu não aprendi. Não, qualquer um que debata comigo. Tem muitos que não são jornalistas, que não têm formação jornalística, que não sabem quais são os critérios, as diretrizes do bom jornalismo, que simplesmente ignoram isso. Eu fiz faculdade, eu sou formada em jornalismo, eu tenho experiência, uma longa trajetória por redações jornalísticas. Meu trabalho sempre foi com jornalismo, eu tenho apreço pela informação e pela verdade. Se eu emito uma opinião ali, se eu me posiciono, é sempre conversando com diversas fontes e ouvindo todos os lados, inclusive muito à direita. Eu ouço muito mais à direita no meu cotidiano do que à esquerda. E eu acho que mesmo você aí que está de direita, né, porque eu sou de direita assumidamente, mas você aí que é de direita e detesta a Amanda, tipo assim, Cíntia, traidora, tá entrevistando a Amanda, progressista e tal. Né, cara, eu acho que todo mundo tem uma história muito legal para contar e independentemente do que ela pensa, eu sei que eu discordo dela em 500 questões, mas há de se respeitar a Amanda. Há de se respeitar a trajetória dela. E é isso. Não, e assim, eu acho que as pessoas sempre têm podem ter pontos de conflito e divergência, mas vai haver também pontos de convergência, em que você pode adorar aquela pessoa e você pode ter coisas em comum que você nem imaginava. Exatamente. E as pessoas não são boas ou más por serem de direita ou de esquerda. É isso que eu digo com a visão maniqueísta do mundo. Como assim? Quando falam cidadão do bem, gente, pelo amor de Deus, nunca use essa expressão, a não ser que seja no sentido irônico, satírico, porque não, quem é cidadão do bem? Quem define? Qual o critério de cidadão do bem? Quem é, né? Maniqueísmo, para quem não sabe, é uma ideia segundo a qual só existe o lado bom e o lado ruim, o bem e o mal. Não existiria um meio termo. E toda ideia maniqueísta é uma ideia burra, porque ninguém é só bom e ninguém é só ruim. É isso que ela está querendo dizer. E esse ambiente binário das redes sociais favorece justamente esse tipo de pensamento, segundo o qual ou você ama o indivíduo, ou você idolatra, ou você execra aquela pessoa. Como assim? Exatamente. E aí, quando as pessoas me xingam, ou xingam a minha família, o meu filho, gente, pelo amor de Deus, que isso? Loucura. Primeiro, o que eu fiz? Só porque eu tenho uma opinião diferente da sua, porque eu discordo? E numa democracia, num país, numa sociedade, as pessoas pensam de formas diferentes. E você não pode dizer, você é comunista e você... Não é assim. Eu não sou comunista, nunca fui comunista. Não defendo o comunismo, nem o socialismo, não defendo. E não defendo o PT também. As pessoas acham, ela é petista. Já votei no PT, já votei no PSDB, já votei em outros partidos. Depende do político, do contexto, do cenário. Agora eu vou ter de te fazer uma pergunta, gente, de fofoca. Fala, fofoca. É verdade que seu marido é bolsonarista? É verdade, Amanda Klein? É. Gente do céu, mas como que é esse jantar em casa? Às vezes dá briga. Amanda Klein, você é casada com um bolsonarista, ele se tornou bolsonarista, ele sempre foi de direita? Me conta essa história. Ele sempre foi de direita. Vocês estão juntos há quanto tempo? 3 anos. 3? 4. 3 anos e meio. Então você já o conheceu sendo bolsonarista? A gente se conheceu um pouco antes da eleição. Você está sendo a minha conta. Porque a gente foi uma coisa rápida, entendeu? Aí não deu tempo de você perceber. Não deu tempo. Não, deu. Mentira, deu. É que a gente nunca imagina a proporção que isso vai tomar. E eu tinha... eu também tinha um outro papel. Eu apresentava telejornal. Mas ideologicamente não... Eu engravidei não se ajusta a você. Não, mas aí é que tá, Cíntia. Na criação de um filho, como é isso? Então. Porque para ele ser bolsonarista, é porque ele se alinha ideologicamente ao Bolsonaro. O que atrai as pessoas... os nossos valores de família, de como criar um filho, da importância dos pais... Vai deixar o filho escrever Ili, Nili, todes, gente?
Como é que vai ser isso? Meu filho não sabe nem escrever. Não, mas daqui a pouco, gente, na hora que der. Gente, mas isso é uma bobagem. Não, é um exemplo bobo que eu tô dando. Eu não sei, eu acho que certamente haverá divergências, como existe entre pai e mãe na criação de um filho por sei lá, experiências e valores diferentes, mas eu acho que no que importa, a gente é muito alinhado. Na educação que a gente quer dar para o nosso filho, na maneira como a gente quer educá-lo, nos valores que são importantes para nós dois, nas coisas que nós gostamos de fazer juntos. E a gente tem vários pontos de convergência. Por isso que eu te falei, não são só divergências, gente, porque ele vota no Bolsonaro e porque eu não voto no Bolsonaro, não quer dizer que a gente não tenha pontos. Gente, eu já prevejo uma briga. Sabe qual? Qual? A da escolha da escola. Por quê? Porque você vai querer uma escola mais liberal, né, mais... A briga da escola não é nem por isso, não. Não, é pelo quê? É porque eu vou querer colocar numa escola internacional e aí ele vai... Ele até concorda, mas aí ele vai... Não, também quero ver a escola em que eu estudei, é mais por esse lado. Não é nem escola mais liberal ou menos liberal. Para ensino, eu sou mais quadradinha, Cíntia. Quadradinha no sentido... eu quero que estude, que sente para estudar, que tenha um ensino forte. Eu estudei em colégio Amanda, de eu tô achando que você não é tão progressista assim, não, Eu gente. estudei em colégio de freira, gente. Tinha missa quase toda semana. Tinha dress code, o código de vestimenta, com a saia, determinado, não sei o quê. Entendi. Mas também era um ambiente multicultural, multiétnico, que prezava a diversidade. Então tinha isso também. Mas era um ambiente religioso, tinha freira e padre na escola. Amanda Klein, muito obrigada. Ai, amei, passou tão rápido. Não foi? A gente pode até tomar um vinho agora. Não, na verdade você vai me convidar. Eu vou te convidar. Pra jantar na sua casa. Tá convidadíssimo. E aí vamos ficar eu e seu marido de um lado, defendendo a direita, tá? E você... Eu posso convidar alguém pra ficar ao meu lado. Aí você convida alguém de esquerda. Eu acho engraçado que as pessoas me xingam, mas elas deveriam ser solidárias a mim, porque eu tô sempre em desvantagem. Em todos esses ambientes em que eu debato, sou sempre só eu. Nunca tem ninguém ao meu lado. E as pessoas ainda querem me xingar. Verdade. Eu sou uma pessoa simpática, gente. Pelo amor de Deus. Eu sou do bem. Eu não tenho uma reclamação pra fazer da Amanda. Não, e eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa super amorosa, carinhosa. E as pessoas me xingam na internet. Mas é isso, é esse seu jeito assim, dá licença, tô aqui discutindo, mas nem tô aqui. Vocês podem se matar aí, que eu tô aqui, ó, meio plena, metida, né? Maravilhosa. Gente, quando vai acabar, estou com fome, preciso almoçar. Várias vezes eu penso nisso, minha barriga tá lá roncando, esse povo tá aqui discutindo. Tá vendo, gente? Olha, e essa foi então a Amanda Klein, que é a favor do debate, aliás, é tão a favor do debate que se casou com um bolsonarista. Gente, até ironias do destino.